junto à Rota do Mel, Jânia. Dando sequência à nossa programação, daremos início à apresentação do Diagnóstico Nacional da Cadeia Produtiva do mel, a ser proferida pela professora doutora Lídia Barreto. A doutora Lídia, ela é doutora em Produção e Nutrição Animal pela Unesp, coordenadora dos cursos de pós-graduação e do curso tecnológico em Apicultura e Meliponicultura pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Unitaú. Desde 2014, preside a Comissão Técnica Científica da Confederação Brasileira de Apicultura, membro técnico científico da Câmara Nacional Setorial do Mel, sócia proprietária da empresa Embrameagro Apister e consultora da R Consult para o programa Rota do Mel, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Durante a apresentação, nós receberemos também as perguntas do bate-papo e a qual será feita a palestrante. Então, com a palavra, a professora doutora Lídia Barreto, para nos apresentar o diagnóstico nacional e proferir a sua palestra intitulada Visão de Futuro para a Cadeia de Criadores de Abelhas Brasileira. Obrigada, Chayane. Boa tarde a todos. Eu começo agradecendo aí o MDR pela oportunidade de participar desse programa fantástico, né? A IR, né, de ter chamado a gente para participar, né? Acolhido a gente para participar, a CBA, todas as autoridades presentes, né, que torcem pela apicultura, né, que querem ver a coisa andar, e aos meus queridos apicultores, meliponicultores presentes, né, as lideranças, né, os agentes de desenvolvimento na área de apicultura. Fico muito feliz de poder estar junto com vocês nesse programa tão importante, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, nós estamos trabalhamos no diagnóstico desde o ano passado. E, para nossa surpresa, né, nós tivemos 1.500 apicultores, meliponicultores, pesquisadores, que participaram, que contribuíram com as respostas, né? Então, nós temos alguns momentos aqui, eu vou mostrar para vocês como é que nós estamos hoje. Queremos fazer alguns questionamentos no que a gente pode fazer e aproveitar muito bem esse programa da Rota do Mel, né? E para onde a gente quer levantar o voo, né? Com a colmeia toda, com o enxame todo, para a gente desenvolver a apicultura e a meliponicultura brasileira. Vamos lá, então, Chayane, pode passar. Bom, gente, nesse último ano aí, nós tivemos a questão da pandemia, e isso deu por um lado, né, foi muito difícil trabalhar, né, na extensão, na proximidade com o produtor, mas olha os dados, né, dessa série histórica, que começa lá para o ano de 2001, né, e o último dado que a gente conseguiu atualizar foi do ano passado. Nós tivemos, então, um salto de 2019 para 2020, de 46 mil toneladas de mel exportado, né, no Brasil. Pode passar. Bom, e esse contexto da exportação, né, numa pesquisa de 2009, quer dizer, no finalzinho de 2009, nós temos, então, o Sul respondendo por 38% na composição desse produto para exportação, né? A região Nordeste, 34,3%, quer dizer, ela está encostando já já está uma diferença técnica aqui, a gente pode dizer, né? E a região Sudeste, com 21,4%. Pode passar, Chayane. Bom, então, recentemente, durante o ano de 2020, o Brasil exportou 45.728 toneladas, sendo um volume superior de 50,5%, né,
em relação ao obtido em 2019. E aí, isso proporcionou um faturamento aí nacional maior, com 45,1% maior, chegando a 98,560 milhões de dólares, né, no ano de 2020. Então, não somos o primeiro no PIB, mas nós avançamos com uma agricultura, uma apicultura de pequenos e médios produtores, fazendo movimentar essa cadeia da exportação. Pode passar. Hoje, então, Ederaldo, até que você estava falando da classificação, né, do Brasil, hoje, 2021, nós estamos aí com o Brasil na 5ª colocação. O Brasil, ele está entre os 10 maiores exportadores, né, de mel natural do planeta. Isso já é uma grande honra, né, e uma grande notícia. E aí o Brasil, ele circula entre a 10ª até a 4ª, né, e hoje nós estamos na 5ª posição no ranqueamento. O maior exportador é a China, né, mas nós podemos ser igual ou maior, né, do que esse país, né, que é tão forte. Bom, como eu já falei para vocês, né, então nós tivemos um aumento de 8,5% entre 2018 até 2020. Próximo. Bom, as exportações, então, se a gente for comparar, por incrível que pareça, com as barreiras, o dumping, né, tentando ser levantado pelos Estados Unidos, né, no nosso mel brasileiro, por incrível que pareça, de 2000 a 2021, aumentou a nossa contribuição, né, na exportação americana, né? Então, realmente isso vai ser solucionado, né? Cada vez mais o Brasil ganha espaço, ganha mercado, porque é um produto sério, é um produto que vem de matas nativas, não existente em nenhum outro lugar deste mundo, né? Com princípios ativos fantásticos, nós vamos ver em outras palestras, né? O nosso mel sendo reconhecido como uma pedra preciosa, um líquido precioso, né, para o mundo inteiro. Então, ganhamos mais espaços de 2020 para 2021, de 78%, então, a exportação brasileira para os Estados Unidos. Depois, o segundo lugar onde mais a gente enviou o mel foi para a União Europeia, depois, Canadá, né, e alguns outros, tem Emirados, né, tem outros países aí que o Brasil, eu tenho certeza que vai ganhar muito mais mercado, né, daqui um tempo breve. Pode passar? Bom, os principais importadores mundiais de mel natural e a inserção brasileira, olha que interessante, né? As demandas que o Brasil tem nesses países, Estados Unidos 14%, União Europeia 4,2%, né? Quanto que representa o volume total, né, de importação do mel brasileiro nesses países? Austrália 19%, Canadá 25%, né? E aí isso dá para a gente fazer um cálculo, né, dessa participação do Brasil no mercado mundial, o market share, de 7,7%, e isso cada vez mais está aumentando, porque o que se importa no mundo hoje é 593 mil toneladas. O Brasil está com 7% dessa fatia, né? Mas tem margem para aumentar muito mais ainda esse porte de exportação, esse movimento. Pode passar. Bom, e agora, então, recentemente, no Agrostat, né, no Brasil, foi divulgado que a exportação do mel brasileiro cresce 112% nos primeiros 2 meses aí de 2021, que exportou 8,8
891 mil toneladas de mel in natura, né? O faturamento cresceu de 8 milhões, né, para 29,151 milhões de dólares, né? Isso equivale a um aumento de 358,95% de crescimento. E o Piauí, eu sei que tem uma da visão de futuro no Piauí, né? Ser o primeiro exportador de mel, em primeiro lugar do mundo, o maior exportador de mel orgânico do mundo, aí, ó, Piauí chegando lá, né? Está na primeira colocação aí com 2,825 toneladas e um recurso de 9,830 milhões de dólares nessa movimentação financeira. Pode passar? Bom, os aspectos da nossa apicultura brasileira e meliponicultura brasileira, em resumo, nós temos aí uma confederação, que é a Confederação Brasileira de Apicultura, em torno de 12 federações, não são todos os estados que têm, né, mas a gente tem trabalhado para que essas federações tenham pelo menos um representante associativo, né? O número estimado de apicultores pelo SEBRAE é em torno de 350 mil apicultores, né? Inúmeras associações, inúmeras cooperativas, uma produção média de 18 quilos colmeia ano. É uma produção muito baixa. Se a gente quiser olhar para o lado negativo, a gente pode, mas se a gente quiser olhar para o lado altamente positivo, nós temos uma margem de crescimento, sem pôr uma colmeia a mais nesse país, muito grande. A gente tem pontualmente alguns apicultores produzindo até 100 quilos, 120 quilos por colmeia ano, né? Então, se a média nacional está 18, a gente tem uma margem de crescimento possível muito grande ainda. Isso é altamente estimulador e não negativo, né? Nós vamos chegar lá. O custo de produção está hoje entre 6,80 a R$ 7,00 por quilo, e a venda no atacado chega hoje a 16 até 18 reais, está sendo comercializado o produto. Pode passar? Então, o custo de produção é bem interessante, né? E quem é que movimenta essa roda da apicultura brasileira? Gente, nós estamos com pequenos produtores, né, até médios produtores, de até 200 colmeias, movimentando essa apicultura nacional. Então, as políticas públicas, o envolvimento governamental, federal, estadual, né, deve ter esse foco, porque são esses produtores que estão, cada dia, quebrando o recorde de produção e aumentando mais, devolvendo ao país o investimento que está sendo feito, né, pelo próprio governo. Então, 90,4% hoje é o perfil da nossa apicultura. Então, são pequenos, é um grande número de pequenos e médios produtores. Pode passar. Bom, no nosso diagnóstico, né, nós começamos a trabalhar e nós tivemos uma participação muito interessante, né, de 1.500 participantes. Quem eu agradeço muitíssimo os esforços, né, e o empenho de cada um. E eu queria destacar alguns estados de maior participação. Por exemplo, o estado da Bahia, 34% das respostas realizadas vieram da Bahia, né? Depois, aí, em torno de 12,5%, Piauí, né? São Paulo, e depois, em números menores, Minas e tudo lá. Então, a gente começa a ver estados um pouco mais organizados, onde disparam as informações e as informações chegam rapidamente. Isso é muito importante dentro do sistema de comunicação e retorno e confiança do apicultor, do meliponicultor, quando a gente se aplica num determinado esforço para um diagnóstico nacional. Eu particularmente, estou muito feliz com esse diagnóstico.
Muito bem. Em relação ao nível de escolaridade, a gente tem aí o campeão aí, o nível médio. Que bom que seja o nível médio, mas a gente sabe, né, que tem muito apicultor que não é nem alfabetizado. Esse a gente precisa de uma especial atenção, porque ele também contribui, né? E vai melhorar muito a sua capacidade produtiva e renda. Então, nós temos aí uma mescla, né, de produtores com ensino médio, com ensino fundamental, com graduação, com pós-graduação, ensino superior, né, e nível técnico, especificamente. E por falar em nível técnico, é muito importante a questão da formação dos nossos apicultores, né? De fazer uma escola técnica, que alguns lugares têm, por exemplo, o Piauí tem uma escola técnica, o Rio Grande do Norte também tem uma escola técnica, nível técnico, para os filhos dos apicultores. Isso é fundamental para o processo sucessório da nossa apicultura. Pode passar. Bom, em relação existe um movimento, então, para que os apicultores se cadastrem, né, nos seus estados, e esse cadastro, então, vai para todo o país. Nós temos aí ainda uma quantidade pequena, quase 30% dos apicultores estão cadastrados nos seus estados. Mas, olha, lideranças, apicultores, né, precisamos, formadores de opinião aí, precisamos ganhar esses 68% de apicultores que não se cadastraram ainda nos seus estados, né? Legalizar, porque políticas públicas partem dessas informações dos estados. A gente vai ter um perfil da real necessidade dos apicultores, né? Bom, também foi perguntado qual era o percentual que a renda, né, contribuía, o que se vendia na apicultura contribuía para a renda familiar. Não foi muito, mas com certeza foi em função do perfil do público que se pegou, com certeza. Né? Porque se a gente tivesse aprofundado um pouco mais, a gente sabe que a apicultura, principalmente no Nordeste, no norte do país, ela faz parte de 100% da renda dos apicultores. Mas nós tivemos aqui 8% entre 90% a 100%, né? E a grande maioria, a renda obtida na apicultura é entre 10 a 20% dos apicultores declararam, né, 45% dos apicultores declararam que a renda da apicultura contribui para 10 a 20% da formação dele da renda final. E assim sucessivamente. Perguntamos para os apicultores, para os meliponicultores, se eles estavam afiliados, né, se eles tinham um vínculo com a associação. Esse número está muito favorável, eu gostei muito, né? Então, 67% dos que responderam essa pesquisa, eles estão, de certa forma, associados, vinculados a alguma entidade, né, representativa. Isso fortalece a nossa apicultura e nossa meliponicultura. Pode passar? Bom, quais seriam as maiores dificuldades na criação? E aqui a gente começa, então, a entender o que a gente pode fazer dentro do programa Rota do Mel, né, para ajudar esses apicultores. A primeira coisa que eles têm reclamado é da produtividade por colmeia ano. Opa, então nós estamos batendo na informação. 18 quilos por colmeia ano, gente, não é nada, em frente àquilo que a gente pode desenvolver, né? Uma outra coisa que eles estão falando bastante é a respeito do financiamento, depois, aquisição de equipamentos, muita gente no Nordeste, no Norte, tem dificuldade, então nós precisamos levar parques tecnológicos para essas regiões. Muitos dos equipamentos comprados pelos apicultores saem do Sul, do Sudeste, e isso encarece a parte de equipamentos, principalmente a parte
de indústria, né, que é a centrífuga, decantadores, dificulta a aquisição de bons produtos, porque é muito caro. Então, é interessante também, em termos de políticas públicas, quem sabe incentivar o desenvolvimento de um parque tecnológico mais próximo dos apicultores do Nordeste, que hoje estão em segundo lugar no ranking nacional, né, da produção. Muito bem, pode passar. A quantidade de enxames produzidos, né, valores expressos em porcentagem, a gente tem assim, um grande número, 72% não responderam. Talvez por vergonha, talvez por não ser bem o caso dele, mas o que se repõe, né, de enxames perdidos aqui, ou que se amplia comércio, é muito pouco, né? Então, nós tivemos aqui em torno de 11% das respostas que produzem 1 a 10%, 10 comércios a mais, né, por ano, né? Outros de 11 a 50, muito pouco, 500 colmeias ao ano, né? Então, o crescimento dessa apicultura não está andando para o número de colmeias, né? E a parte de, como a gente viu na estatística anterior, que é a dificuldade de manejo, né? De manejo, começa então, se alinhar com algumas respostas dos apicultores que a gente vai falar à medida que o diagnóstico fica sendo, vamos dizer, demonstrado aqui. Por exemplo, quantidade de rainha produzida, né, no país, 86% não informou porque não deve produzir, né? Mas olha a quantidade pequena de produção de rainha. Rainha deve ser produzida todo ano porque ela deve ser trocada anualmente. Então, nós estamos lá, dificuldade de manejo, a não motivação para repor enxames, para ampliar enxames, lá, a dificuldade de manejo. Você não troca rainha todo ano, como é que você quer ter um enxame produtivo, aumentando de 18 para 100 quilos de mel colmeia ano? Então, estamos nos alinhando, né, com os pontos críticos dos apicultores. Pode passar, Chay. Pode passar. Bom, vamos ver aqui. O mel, né, produzido, né, em torno de 36% disse que produz menos de 500 quilos de mel colmeia ano. Ora, 50 colmeias, minha gente, tem que dar, no mínimo, 1 tonelada de mel por ano. É a conta que a gente faz, né? E se eu não atinjo nem 500 quilos, se eu tiver com 50 colmeias, eu nem vou contar, porque, tecnicamente, esse enxame está bem furadinho, né? Então, novamente, manejo, foco no manejo. A produção de própolis também. Eu acho que aqui, especificamente, talvez sejam pessoas que não produziam própolis, né? Porque aqui a quantidade de produção de própolis está muito pequena, e esse ano nós exportamos bastante própolis, apesar da gente ter que dar uma melhorada no registro dos demais produtos que são exportados no país, né? Para evidenciar a saída da própolis, evidenciar a saída do pólen. Hoje, a gente tem um registro mais do mel, porque quando a gente vai procurar própolis e pólen, ela está misturada com outros códigos, né? Então, é interessante a gente fazer também essa conquista nos códigos de exportação, tá? A quantidade de cera produzida, vejam, não é também muito grande, mas as pessoas não sabem fazer o cálculo, porque 1% de 1 a 2% do que você produz em mel, cada centrifugação, é cera, é o pérculo. Então, tem que ter essa relação de conhecimento e a consciência do apicultor que ele também está produzindo uma cera quando ele desopercula, né, o seu mel. E a geoprópolis, como tudo está engatinhando na meliponicultura,
né? Geoprópolis também, muitas poucas pessoas participaram, contribuíram com essa informação. Pode passar? Bom, quanto à quantidade de pólen apícola produzido, né, nós também temos a maioria das pessoas participaram da pesquisa não informaram, porque a grande maioria não é produtora de pólen. Nós temos regiões no Brasil altamente vocacionadas para pólen, mais ainda que mel, mais que própolis, com pólens monoflorais, com pólens heteroflorais, de uma riqueza de flora fantástica, e a gente não está ainda explorando isso. O Emílio Schenck fala no livro dele o seguinte, que enquanto não tiver uma colmeia lá, ou 2 colmeias, 10 colmeias num local altamente vocacionado, centenas e milhares de toneladas, né, de produtos apícolas são perdidos anualmente por falta de ter colmeias nessas regiões, né? Então, isso é uma coisa muito forte, que é importante a gente ampliar também as atividades territorialmente da apicultura e da meliponicultura nesse país, né? Bom, a quantidade de pólen de abelhas nativas, como a gente percebeu que foi uma quantidade pequena de meliponicultor, né, também a resposta foi pequena, mas, porém, cabe um alerta que a produção de pólen de abelhas nativas, ela precisa ainda passar por diversas etapas, por exemplo, a neutralização de amônia, né, para que você possa fazer um consumo sem causar algum problema, né, para o consumidor. Então, existem alguns desafios na área de produção de pólen de abelhas indígenas para se superar e entrar para o consumo humano. Geleia real, zero praticamente, né? A maior parte não informou, mais que 1 quilo, né, por colmeia, 1 quilo por ano, né, de geleia real, 0,7% informou que faria isso. Então, a gente tem 1 ou 2 produtores, a região de Rio Claro, nós temos alguns produtores, mas minúsculos produtores de geleia real, e podemos ser um dos maiores produtores de geleia real. Eu vou mostrar para vocês um equipamento agora, que se a gente tem abertura de mercado para algumas importações de tecnologia, nós vamos virar esse jogo rapidinho, tá? Bom, apitoxina, nem pensar. Apitoxina você pode até produzir, mas não tem para quem vender. Hoje, os cremes, né, que são excelentes para atuar em ações reumatológicas, de artrite, foram proibidos no Brasil com base de apitoxina. Nós precisamos mudar isso dentro da legislação na Anvisa, né? Isso, então, não incentiva a produção de apitoxina. Manejo. Vamos ver agora o manejo e reforçar aquilo que a gente vem constatando o tempo todo a partir desse diagnóstico. Então, 54% dos apicultores declararam que vão quinzenalmente no apiário. Mas se não estão produzindo 18 quilos de colmeia a ano, eles vão para passear, para ficar longe do serviço de casa, para refrescar a cabeça, mas não estão fazendo o manejo corretamente, tá? Tem grupos de apicultores que estão lá indo a cada 30 dias. Agora, tem gente que não informou e tem gente que não vai. Então, essas pessoas vão lá só para tirar o mel, os meleiros, né? Então, isso é um fato importante. Então, metade dos apicultores vão até o apiário. Às vezes, não sabe corretamente o que se deve fazer numa caixa, passo a passo, quando se faz um manejo quinzenal. Muito bem. Embaixo também a gente tem a questão da troca de cera. Se você quer abelhas grandes, altamente com capacidade de transporte de pólen, néctar, própolis, água, você tem que trocar essa cera, porque se você não renova essa cera anualmente, pelo menos 50% das suas colmeias, por caixa, né? Você vai ter a abelha cada vez menor, menos produtiva. Por quê? Porque os favos vão ficando velhos, vão ficando menores, as abelhas que nascem ali são menores. Então, existe uma necessidade muito grande
de fazer uma troca, pelo menos metade da cera por caixa deve ser trocada. Eu fiquei muito feliz, porque nós temos 10 quadros num ninho e 16% afirmou que troca 5 quadros todo ano. Isso é muito importante. Já estamos a caminho, né? Pode passar, Chayane. São muitos dados, então eu não posso ficar entrando em detalhes, minha gente, mas tenho certeza aí que depois nós vamos ter um livro, né, uma publicação do MDR, que vai ter todos esses gráficos aí muito bem explicadinhos, né? Bom, a frequência da troca de rainha. Opa, aqui está outro pedaço difícil. Mais que 50%, mais que a metade dos apicultores nunca trocam a rainha. 18 quilos por colmeia a ano. 18 quilos por colmeia a ano. Não troca a rainha, tá? Então, tá lá. Tá aqui, tá muito na cara que a gente precisa inverter isso. Precisamos trocar rainha todo ano, mas preciso ter central de produção de rainha. Vocês vão ver isso amanhã, né? Então, hoje, fazer uma rota do mel, doutor Samuel, fazer uma rota do mel, né? É importante que o apicultor tenha o compromisso de fazer o tripé, trocar cera, trocar rainha e fazer alimentação todo ano, né? Porque senão não vai dar sucesso. Nós queremos o quê? 100 quilos por colmeia a ano. E isso pode mudar a vida desse país, né? Da apicultura, da zona rural e assim por diante, né? Então, lá, período de alimento, que o alimento é oferecido. Já fiquei feliz, porque antigamente era um orgulho para os apicultores dizer que não alimentavam as abelhas. Isso é o erro mais grave técnico que alguém pode ter, né? Então, 41% já alimenta as suas abelhas na entre-safra. Seria melhor que alimentasse na entre-safra e também para desenvolver os enxames, mas já estamos um passo à frente, né? Então, olha lá, 19% afirmou que na entre-safra e no desenvolvimento de enxame, né? Então, tá bom, tá bacana. Então, nós temos aqui mais de 50%, né, alimentando os enxames. O restante aí a gente vai ter que ter uma conversa mais de pé de ouvido, de pé de orelha, né, e convencê-los que isso é importante. O tipo de alimento oferecido também está muito bonito, né, que é o carboidrato, que é o açúcar, né, e a ração proteica. Por isso que nós temos também incentivar as centrais de produção de alimento artificial, fazer as tortinhas proteicas, né, nos polos e fornecer para os apicultores, fazer a laminação de cera e ter a pronta entrega para os apicultores. Cera, alimento e rainha. Centrais. Né? Pode passar. A questão da sanidade, vamos ver. Bom, 75% dos apicultores não responderam se eles tinham varroa ou não. A impressão que dá, na verdade, e 16% aqui, disse que tinha um índice de varroa entre 1% a 5%. Varroa no apiário entre 1% a 5% é muito pouco, tá? Está dentro da normalidade. A gente sabe que as abelhas africanizadas, elas têm uma resistência diferenciada das abelhas europeias, né? Agora, 72% não responder, o que dá a impressão é que muitos deles não sabem o que é varroa, muitos deles não sabem como aplicar o teste de varroa nas colmeias. Então, nós não temos tradição no manejo sanitário das colmeias. Precisamos começar a implantar isso dentro da nossa rota do mel. Mais um item lá que o apicultor vai ter que aprender, né? Da mesma forma, né, aqui do lado direito, vocês podem ver, ó, 48%, quando foi perguntado percentual do comportamento higiênico no apiário, isso é ruim de fazer, gente, é chato para fazer, mas, ó, nem respondeu, né?
27% acima de 80%. E 25% deu uma chutada, dizendo assim, olha, até 80% é o comportamento das abelhas. Se for até 80%, tira todas as rainhas e troca. Porque como é que o comportamento higiênico abaixo de 80%, você tira a coroa e coloca outra rainha, tá? Destrona a anterior. Então, isso aqui, na verdade, não é para ninguém ficar com culpa, mas, na verdade, é um alerta para as lideranças, para a formação de opinião, em focar essa questão para o apicultor, que isso também é muito importante. Bom, foi também perguntado aos produtores com relação a outras colmeias, a outras doenças na colmeia. Então, nós vimos o seguinte, 85% já falou que não, tá? E aí, aquela turminha, né, que falou lá, os 10%, viu Varroa destructor, que é um ácaro, a Aetina tumida, que é um besourinho, o forídeo, que ataca muito as colmeias de abelhas sem ferrão, a traça, que também é uma mariposa que ataca colmeias fracas, formiga, aranha, invasão de abelhas de outras espécies nas colmeias, fungos, cria giz, que faz a cria ficar é um vírus que faz a cria ficar durinha e você risca ela no chão, parece um giz, né? A cria pútrida, a colmeia fica mal cheirosa, cheirando podre mesmo. Nozema, a abelha fica com o abdômen entumecido e começa a ter uns pontinhos de diarreia, são os pontinhos externos, que ela não defeca dentro da colmeia, então, como ela não consegue voar, porque ela está com o abdômen cheio, ela faz pintinhas de cocôzinho, né, nas colmeias externamente. Então, quando você vê isso, aí a gente tem a questão como é que se fala? Da nozema. E a cria ensacada não é por virose, mas é por caso de uma planta, né, nativa, né, que as abelhas comem o pólen e ela não consegue mudar essas fases de larva para pré-pulpa, de pulpa para pulpa, ela fica um saquinho. Então, a gente chama de cria ensacada, tá? Isso aí dependendo da flora. Tratamento realizado nas colmeias, aí sim, no Brasil, como a nossa abelha africanizada, ela é altamente resistente, o que a gente sugere sempre é fazer a troca de rainha e fazendo o melhoramento. O que é melhoramento? Precisa ser doutor para isso? Não, é simplesmente fazer o seguinte, não está boa, deu doença, vou trocar a rainha. É isso que a gente faz, pega as campeãs, faz rainha dessas colmeias campeãs e deixa essas rainhas dominarem, a genética dessa rainha de resistência à doença dominarem, ok? Se você tratar as abelhas, ela vai sobreviver, só que sempre você vai ter que tratar porque ela perde a resistência natural dela, entende? Então, tem uma lista de ácido oxálico, a internet é muito boa, mas também é muito ruim, porque tem cada coisa que se ensina, botar enxofre, haja pulmão para aguentar enxofre dentro do fumigador, né? Terramicina, ou enfim, não vamos entrar em detalhe. Fumo, a fumaça natural já dói, né? Já é forte, né? Então, não é para fazer tratamento da abelha. Pode ir? Continua? Também a questão do besouro, 78% não declarou, o besouro hoje está aqui na região sudeste, sul, Mato Grosso do Sul está fazendo um trabalho lindo nas divisas, Bahia também, para segurar a entrada do besouro, né, e ir para cima, mas não tem causado nenhum dano também. Pode ir. A questão de morte das abelhas também me intrigou. Volta só um pouquinho, Chayane. 45%, né, tiveram ocorrência de mortes da abelha, declarou isso, tá? 50% não, e outros nem falaram. Vai lá, gente, continua. Desses 45%, olha só, gente,
olha só o que nós temos aqui. 55% declarou de se tratar de veneno. Então, é algo que a gente tem que olhar nos olhos, né? Conversar com as indústrias, conversar com o MAPA, com coragem, né? E ver como que a gente transforma áreas limítrofes de culturas que usam os agrotóxicos em áreas mais seguras para os apicultores, né? Corredores ecológicos, enfim, mapeando essas áreas que são mais perigosas para a apicultura, fazer zoneamento, enfim, temos muito para discutir com isso. É o preço do progresso, mas, por outro lado, nós temos que preservar nossa riqueza, que é esse mel fantástico que todo mundo está se estapeando fora do Brasil para ter. Né? Forídeo, e a outra reclamação é ataque de formiga, mas isso fica claro, o apicultor precisa, né, cuidar das suas colmeias, porque quando você perde abelhas por ataque de formiga, é que você não vai até o apiário, você vai até a roça, mas não vai até o apiário. Vai lá, pode ir. Rayane. Vai lá. Pode ir. Estrutura, o apicultor declarou 50% que tem lá o material básico, ele deve ter uma casinha de mel ali, né, limpinha, higienizada, né, prezando com aquele orgulho que ele tem de produzir e beneficiar o seu mel, com higiene, né, então ele tem lá centrífuga, mesa desoperculadora, decantador, né, peneira, baldes. Agora, é importante que o apicultor tenha isso, porque vocês sabem que está tudo vinculado agora aos entrepostos. Se cada comunidade, cada apicultor puder ter, né, a sua unidade de extração, né, olha para vocês verem, dessa resposta aqui, a maior parte já tem o seu kit. Então, a gente não precisa tanto se preocupar com o kit, porque se não tem, vai para a cooperativa, vai para uma estrutura de associação comunitária, né? Então, agora, a gente tem que ter os grandes bolsões para receber esse mel dos apicultores. É essa avaliação, assim, básica que a gente está fazendo. Pode ir? Destino da produção, deixa eu ver. Ah, sim, para onde que vai? Olha que interessante. Essa turma aqui vende mel direto, 48%, tá? Para os agentes que compram e revendem esses MEs, né? E pouco para a cooperativa. A gente precisa fortalecer a questão da cooperativa, porque o preço do mel em cooperativa se negocia melhor para os produtores. Por isso que é bom estar junto. Pode continuar, Jane? Está quase terminando, gente. Bom, a Rota do Mel aqui, nós começamos em 2020, fomos até 2021, fizemos esse convívio maravilhoso aqui com a turma de Montes Claros, Crateús, Mossoró, Campo de Cima da Serra, Linhares, Ibutiama, Picos, Pampa Gaúcho, e agora o caçulinha, vamos dizer assim, né, é o pessoal do Pará, né, que o Samuel prospectou aí e está incluindo nessa turma aqui, né? Então, quero dizer em especial para vocês, meu muito obrigado pela acolhida, né? Viajei tanto esses meses. Pode passar. Passear não, passar. Pode ir, Jane. Bom, então, por que não ser o maior produtor de mel do mundo? Vamos ver aí mais para frente. Olha só, nossa extensão territorial é a 5ª do planeta. A China está em 3º, nós estamos em 5º. E o que é isso? Não é nada, né? Bom, a produtividade por comer a ano, vou pegar as orelhas de todo mundo agora e dizer, olha a Austrália, olha a China, Argentina, moçada, e nós lá com 18, pode passar, Chayane. Bom, olha só, a China, com esses últimos escândalos, né, das adulterações, mistura de méis com açúcares de arroz, né, no mercado interno ela deu uma abalada e também deu uma queda de compra, tá? A qualidade do mel ficou inferior. E a procura por outros por produtos de outros países, a própria China começou a ter.
tá? A classe média na China, em crescimento, começou a querer importar mel de outros países, por não estar confiando no mel deles mesmos. Por quê? Porque eles estão na fase agora de preocupar-se com a saúde. Covid veio para sacudir o coreto do mundo inteiro, né? Então, a China, ela produziu 473 toneladas. Ainda ela está colocando no mercado interno. O que sobra, que é 120 mil toneladas, ela exporta. Estados Unidos, Japão e União Europeia. Continua. Pode passar. Olha só, o consumo, moçada, autoridades, vamos virar essa mesa aqui. Consumo de mel nos países. China, 260 gramas por pessoa ano. Estados Unidos, 770, né, gramas por pessoa ano. 260 aqui lá de cima. O Brasil, 66 gramas. Nós precisamos... Apicultor, você come o seu mel? Hã? Precisamos começar em casa, no mínimo, né? Bom, números de colmeias na China. São 9,3 milhões de colmeias na China. 10% do número total de colmeias do planeta. 25% do mel produzido no mundo vem da China. 90% do que é produzido em geleia real vem da China. É o maior produtor de própolis, vocês querendo ou não, brasileiros. E maior produtor de pólen, tá? Bom, ela tem, o Brasil tem, ela tem a vantagem geográfica, tecnologia em larga escala, que eu vou mostrar para vocês agora, florações sobrepostas, que nós também temos aqui, tá? Só não temos tecnologia. A vantagem geográfica, nós temos muito mais, porque nós temos uma Amazônia, né? O número de produtores, 300 mil, nós temos 350 mil. E o número de colmeias médio por apicultor na China é de 31 colmeias por apicultor, moçada. E nós somos em 350 mil apicultores. Pode continuar. Próximo. Bom, frente a notícias, como nós estamos agora? Quais as mudanças urgentes a serem feitas? Qual será o futuro da apicultura e a nossa meliponicultura? Como ficam as carteiras de projetos que vocês criaram? Insumos, beneficiamento, infraestrutura, capital social e meio ambiente. Pode passar. Pode passar. Temos tecnologia? Queremos. Olha só, uma empilhadeira de esteira. Em 1 hora você põe 1000 colmeias dentro dessas carretas. Polinização Estados Unidos. Pode passar. Temos condições. Olha isso aqui. Isso aqui, pouquíssimas pessoas. A China desenvolveu um equipamento de sensor que coleta a larva e transfere para as cúpulas para a produção de geleia. Você não precisa mais ficar pegando, coletando larva por larva. Ela faz em série e sai em esteira. Gente, isso é o top do top. Nós precisamos de diminuir cota de importação nesse país para trazer essas tecnologias para cá. Eu tenho certeza que nós vamos ser os maiores produtores de geleia real e com qualidade do mundo. Pode passar. Aqui, quem não conhece doença, varroa, tem hoje um aplicativo, esse aqui é americano. Você vai lá, fotografa, em fração de segundos, ele te dá um perfil sanitário da sua colmeia. Então, isso já existe. Pode passar, Chayane. Só para vocês conhecerem um pouquinho. Vamos trazer esse negócio para cá? Olha só, na França, ele faz esses favinhos e fica lindo, são caixinhas lindas, né? Para uma pessoa comer o favinho de mel, né? Ele desenvolveu essa tecnologia. Pode passar. Esse aqui é tecnologia brasileira, gente. O IBIS, de Santa Catarina, tá? Ele criou o alicerce sem ter a cera. Vocês estão vendo nos favos aí? É um favo artificial, sem cera. Então, esse é o princípio, né, da
da possibilidade de se produzir cera no Brasil, tá? A abelha já puxa a partir dessa estrutura, né, os alicerces para os hexágonos, para os pavinhos. Pode ir. Pode ir. Aqui, para produção de rainha ou de gelé real também, pode passar. Pode passar. Já está terminando, tá, gente? Essa parte de baixo aqui que você... Opa, volta. Essa parte de baixo aqui você coloca aqui, ó. Você encaixa aqui em cima, tá? E desses encaixes, as rainhas fazem a postura, depois você desencaixa e leva para a produção de rainha. É super técnico, brasileira, tecnologia brasileira. Pode passar. Isso aqui é um aluno que eu falo dele de muito orgulho. Esses são os combos que ele faz, né? Você faz, você nem põe a mão mais, você produz o favo, tampa com acrílico frente e verso e vai para o mercado, rotula e vai para o mercado, super seguro, não vaza e está aí para colocar no mercado interno. Pode ir? Também uma centrífuga de esteira, muito bacaninha, tecnologia brasileira. Pode voltar. Volta. Mais um. Isso. Aqui, gente, nós temos... Vai para frente agora. Um para frente. Bom, aqui nós temos esse BioWise aqui, que é pura robótica de inteligência artificial. Então, esse aqui é americano. Você põe 24 colmeias num container, ok? Tá? E tudo é regido por inteligência artificial. Você programa e são braços robóticos que trocam cera, trocam quadro, alimentam, pode ir para frente. Isso não é fantasia, isso é realidade. Olha só, e aqui é energia solar, tá? E toca esses módulos com 24 colmeias. Olha aqui dentro da colmeia, ó. Olha como é que é. São quadros, tá? O cara está fazendo revisão, mas ele nem precisa ir lá para fazer a revisão. A própria tecnologia já faz a revisão, já troca a cera, já faz tudo. Pode ir. Isso aqui é para polinização. Olha que lindo que é o sistema. Que lindo. Tá? Tá certo que nossas abelhas, que são os cães chupando manga, né? Abelha africanizada, não seria bem assim, mas tá aí tecnologia para a gente ver que existe. Pode passar. Pode passar. Tudo controladíssimo. Pode ir. Mais, pode ir. Estamos terminando. Aí que eu tenho medo. Se vocês não ocuparem os espaços, olha o que vai acontecer, minha gente. Tá vendo essa papa aqui, ó? Eles colhem flores com pólen, põe nessa máquina, secam, deixam no ponto e põe durante o dia ou durante a noite para fazer uma polinização artificial. Tecnologia israelense e também eu acho que australiana, alguma coisa assim, mas é israelense, tá? E ele está desenvolvendo isso, está competindo com a gente, hein? Então, esse substituição do inseto na polinização também é um grande desafio, gente, não vamos deixar não, vamos ocupar essas moitas. Pode ir? Gente, muito obrigado, desculpa aí, tentei ser mais rápido possível, mas o diagnóstico é grande, tá? E deixo aqui meus agradecimentos de sempre. Obrigada.